quando chegam a uma certa idade, todos passam a ter direitos exclusivos, como prioridade em filas, em assentos no transporte público ou vagas de carros. E são direitos justos, afinal, a grande maioria dos idosos não podem mais contar com a vitalidade física. O mesmo acontece muitas vezes com a habilidade de raciocínio, o que faz com que o Código Civil pontue idades limites para as tomadas de algumas decisões, principalmente de caráter patrimonial ou conjugal. Você já deve ter tido um avô ou bisavô e viu como ele não conseguia mais tomar as decisões, até mesmo as básicas do dia a dia. Pode ser até que precisou de um cuidador. É comum que um idoso não é mais apto não só para os afazeres do cotidiano, mas principalmente para uma atividade profissional, ou muito menos ainda, presidir um país. Luiz Inácio Lula da Silva, em seus 78 anos de idade, nasceu em 1945 e é o segundo presidente mais velho a comandar um país, ficando atrás apenas do americano Joe Biden, que nasceu em 1942. O presidente dos Estados Unidos já mostrou diversas vezes que talvez sua aptidão mental poderia ser questionada. Como nessa cena, por exemplo, que Biden começa a olhar para o lado e falar com alguém que só ele via. Até uma pessoa ir lá e fazer com que ele retomasse a atenção. Todo mundo percebeu o quão frequente que a gente vê filmagens ou ouve relatos de gafes de coisas inadequadas que Lula fala. É praticamente em quase todo discurso, no Brasil ou fora. E não só em discursos, mas em qualquer ação ou decisão. Convenhamos, o seu país ser governado por alguém com estado senil desse tipo é bem preocupante. Uma ou duas vezes pode ser chamado de falta de atenção, de ato falho, ou influência da cachaça consumida minutos antes. Mas quando acontece o tempo todo, em todas as situações, já deixa claro que o problema é um pouco mais profundo. Nesse vídeo, reuni algumas das várias falas do senil ex-presidiário e presidente de 9 dedos, que não fazem o menor sentido, viraram motivo de piada e envergonham o Brasil. A primeira cena é recente. Em entrevista, Lula afirma que o Haddad é um extraordinário ministro da Defesa. Como o Brasil em relação ao Haddad, a posição, essa pressão toda? Não tem nada com o Haddad. O Haddad é um extraordinário ministro da Defesa. Eu não sei qual é a pressão contra o Haddad. What? Em um discurso, também recente, o Lula criticava o PL que criminaliza o aborto. E seja o tema que for, se é um discurso do presidente de 9 dedos, pode esperar que aí vem pérola. Dessa vez, ele diz que é uma insanidade querer punir uma mulher com pena maior que a do criminoso. Eu, Luiz Inácio Lula da Silva, fui casado, tive 5 filhos, 8 netos e uma bisneta. Eu sou contra o aborto. Entretanto, como o aborto é a realidade, a gente precisa tratar o aborto como uma questão de saúde pública. E eu acho que é insanidade alguém querer punir uma mulher numa pena maior do que o criminoso que fez o estupro. É no mínimo uma insanidade isso. Eu, sinceramente, à distância, não acompanhei o debate, muito intenso no Brasil. Quando eu votar, vou tomar ciência disso. Eu tenho certeza que o que tem na lei já garante que a gente haja de forma civilizada para tratar com respeito, para tratar com rigor o estuprador e para tratar com respeito a vítima. É isso que precisa ser feito. Quando alguém apresenta uma proposta de que a vítima tem que ser punida com mais rigor do que o estuprador, não é sério. Sinceramente, não é sério. Cala a boca, Magda! E não precisamos nos limitar só a uma palavra ou uma frase. Sua inaptidão mental fica também evidente quando Luiz Inácio fura fila se aventura a tentar explicar alguma linha de pensamento, quando o texto não está escrito em um papel na sua mão. Olha essa brisa quando ele fala sobre inteligência artificial e o sul global, e como sempre, acusando os países ricos. A OIT, ela tem a obrigação, companheiro presidente Gilberto, de trabalhar junto com a ONU e junto com os países para que a gente construa um projeto de inteligência artificial que seja do sul global, para que a gente possa competir com os países mais ricos que, ao criar a inteligência artificial, tentam manipular o restante da humanidade. E é importante a gente dizer para o povo que a inteligência artificial nada mais é do que a esperteza de algumas empresas que acumulam todos os dados de todo ser humano. E com a acumulação desses dados, sem pagar um único centavo de dólar para o povo, eles conseguem fazer o que estão fazendo hoje no mundo. É uma tarefa revolucionária a gente tentar mudar esse quadro. É uma tarefa revolucionária. Sabe aquele velhinho que sempre quer fazer uma piadinha, talvez para parecer mais jovem, mais despojado, que pergunta se o pavê é para ver ou para comer
e que diz que a casa da ovelha é a lan house. Pois é, tragédia climática no Rio Grande do Sul, os gaúchos enfrentando puta problema, o bebum de um dedo a menos chega no local e, ao ser abordado por jornalistas, lança uma frase tentando ser divertido. Aí, presidente! Uma cena aí, presidente! Uma cena aí pra cá! Estou torcendo pelo Grêmio e pelo Internacional. Muitas vezes não dá nem para tentar entender a mensagem que ele gostaria de ter passado se não tivesse se enganado. Uma dessas loucuras sem fundamento é quando ele agradece à África por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão. Porque nós brasileiros somos formados pelo povo africano, a nossa cultura, a nossa cor, o nosso tamanho é resultado da miscigenação entre índios, negros e europeus. E nós temos uma profunda gratidão ao continente africano por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão no nosso país. E sobre esse tema, ele não se cansa. Diz que a escravidão trouxe algo de bom para o Brasil, a miscigenação. Olha, toda a desgraça que isso causou ao país, causou uma coisa boa, que foi a mistura, a miscigenação da mistura entre indígenas, negros e europeus, que permitiu que nascesse essa gente bonita aqui. Que coisa absurda. Essa é um pouco mais antiga. Um feroz acusador do presidente anterior, chamando-o de fascista e dizendo que ele foi o causador de muitas mortes na pandemia, diz que ainda bem que a natureza criou o coronavírus. Quando eu vejo, sabe, essas pessoas acharem bonito que tem que vender tudo que é público, que o público não presta nada, ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos comecem a enxergar, que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. O ex-presidiário vai além. Se coloca também acima de Jesus Cristo. Se eu pudesse retratar uma imagem das sacadas que eu tomei, e eu pudesse ter a camisa, meu corpo estava mais estraçalhado do que o corpo de Jesus Cristo e, portanto, estraçalhado de horror. Mas o senhor sabe se ele utilizava o nome do senhor? Porque o Salim Chaim e o Fernando Chaim confirmam que José Carlos Mulay disse que Luiz Inácio Lula da Silva interveio na contratação da Chaim pela Petrobras. Está descrito na peça do Ministério Público. Doutor, se o senhor soubesse quanta gente usa o meu nome em vão, de vez em quando eu fico pensando para as pessoas lerem a Bíblia, para não usar tanto o meu nome, João. É verdade. Segundo o presidente Senil, quem sofre de transtornos mentais tem parafuso a menos. Mas eu sempre ouvi dizer que a Organização Mundial da Saúde sempre afirmou que na humanidade deve ter mais ou menos 15% de pessoas com algum problema de deficiência mental. Se esse número é verdadeiro, e você pega o Brasil com 220 milhões de habitantes, você pegar 15% disso, significa que nós temos quase 30 milhões de pessoas, sabe, com problema de desequilíbrio de parafuso. Pode uma hora acontecer uma desgraça. São gafes e falta de nexo sobre qualquer assunto e qualquer situação, inclusive os internacionais. Sobre a guerra da Ucrânia, outros dois pensamentos. A Ucrânia foi invadida pela Rússia, mas Lula atribui ao país invadido responsabilidade conjunta pela guerra. Porque a decisão da guerra foi tomada por dois países. Burro! E ainda afirma que os Estados Unidos e a Europa contribuem para a continuidade do conflito. É preciso que os Estados Unidos parem de incentivar a guerra e comecem a falar em paz. É preciso que a União Europeia comece a falar em paz. Preocupante, não? O pior de tudo é que não dá nenhum alívio em pensar que ele já está sendo acompanhado por uma cuidadora, porque ela é a Janja. Gostou desse vídeo? Deixa aqui seu like para dar seu apoio e compartilha ele com seus amigos. Não gostou do vídeo? Escreve aqui nos comentários explicando, fiquei curioso. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, fique com Deus e até o próximo.